Fala galera, o Conexão Cultural de hoje está dentro de uma biblioteca porque a literatura é o nosso assunto do dia, especialmente a poesia. Nós vamos entrevistar a Fabiola Rodrigues, que é uma poeta aqui de Campinas e que traz mais poesia para a nossa vida tão agitada do dia a dia. Quer saber como que ela vai ajudar você na sua saúde? Não vai perder essa entrevista que está começando agora. Olá, hoje o Conexão Cultural está falando num tom um pouquinho mais baixo porque nós estamos dentro da Biblioteca Municipal de Campinas. Você sabia que existe, né? A Biblioteca Municipal de Campinas, muita gente não sabe, mas existe. Nós estamos hoje com uma das poetas de Campinas, a Fabiola Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Rubens. Muito obrigado por nos atender. E eu já falei que tem muita gente que não sabe mesmo que tem uma biblioteca em Campinas. É verdade. E é triste isso. É triste. As bibliotecas são pouco frequentadas. Campinas tem mais de uma biblioteca pública. A Ernesto Zinck é a maior delas e que fica na localização central, aqui ao lado da prefeitura. E o Brasil é um país de poucos leitores ainda. E frequentar a biblioteca é algo que não é muito usual, né? Mas as bibliotecas têm se reinventado. E acho que a Ernesto Zinck está nesse movimento de se reinventar também. Então a gente tem gravação de programas nas bibliotecas, agora sarau nas bibliotecas. Não é só um espaço de silêncio, embora também seja. Isso mesmo, e a Fabiola está lançando, e aproveitou para lançar aqui na Biblioteca Municipal de Campinas, Ernesto Zinck, o livro dela, que é o Vide Bula, Farmacologia Poética de 3 Pílulas. É um livro que remete, o nome a remédio, mas você tem um outro propósito para ele, é inserir mais poesias do que remédios na vida da pessoa? Essa é a provocação para o leitor. É uma provocação para o leitor, é uma provocação para a sociedade de uma forma mais ampla, é uma provocação para a indústria farmacêutica. A gente hoje praticamente inventa doenças para que haja remédios para curá-las. E isso é um sintoma, isso sim é um sintoma sério de uma sociedade que não quer parar para pensar, porque pensar dói. E quanto menos a gente pensa, mais dói. E aí mais remédio a gente precisa para responder aos sintomas, para cessar os sintomas, né? Para que a vida continue, porque a vida tem que continuar e de preferência sem dor. Então o livro é uma provocação nesse sentido, chamar para uma reflexão a dor. O que dói em mim e por que dói? E o que eu faço com essa dor? Então sim, pílulas poéticas no lugar das pílulas farmacológicas tradicionais, mas nessa perspectiva, não dizendo que as pessoas não devam tomar remédios, mas a gente pensar um pouco por que se medica tanto, por que a gente recorre tanto aos medicamentos, por que é tão importante cessar logo a dor, por que a gente não consegue suportar essa dor, pensar sobre ela e inventar novos caminhos, se for o caso. E a poesia, ela pode servir como uma pílula na nossa farmácia da vida? A proposta é um pouco essa. O Rubem Alves fez uma provocação nesse sentido, né, há muito tempo. Infelizmente nós o perdemos na década passada, mas o Rubem Alves era um grande entusiasta da poesia, um psicanalista, grande entusiasta da poesia, tinha um grupo de leitura de poesia. E o Rubem Alves dizia que se as pessoas lessem mais poesia, os consultórios médicos estariam mais vazios, os consultórios dos psicanalistas em especial. E ele diz isso numa interlocução muito interessante com a psicanálise. Há um psicanalista inglês chamado Bion, Wilfred Bion, e o Bion, num dos seus textos, vai dizer que a psicanálise ela é uma poesia de segunda classe. E o que o Bion está querendo dizer é que pensar o sofrimento psíquico no setting analítico, nessa relação muito particular e muito circunscrita do analista com o seu paciente, esse espaço se assemelha um pouco a de um sonho. E o sonho e a poesia têm muita característica em comum. Essa linguagem simbólica, cifrada, os significados que se condensam, que se sobrepõem.
Então, de certa forma, a poesia ela é um modo de dizer. E é um modo de dizer, pela sua característica simbólica, cifrada, que permite que aquilo que não pode ser dito em linguagem direta, numa outra linguagem, o seja pela poesia. Então, a proposta é que a gente tenha na nossa farmácia pessoal, sim, as pílulas poéticas, para reconhecer a nossa dor e também a dor do outro, a nossa dor em comum. E nesse livro, o Vidibula, você divide as poesias, são várias poesias, é um conjunto, e você divide elas em três, vamos dizer, três partes: a oníria, a ocaso e a ouvido. Por que você fez isso? Qual que é a ideia? A brincadeira é que você tem 3 etapas do tratamento, né? Tem uma posologia aí em 3 fases. E cada uma dessas pílulas, na verdade, é um momento disso que eu tenho chamado de inventário da melancolia, porque é assim que eu defino o livro, como um inventário poético da melancolia. E quando eu falo de inventário poético, eu justamente estou querendo dizer, contar um pouco do processo de melancolia, que é um processo que todos nós passamos, que não necessariamente é patológico, né? Não estou falando exatamente da depressão, mas estou falando da tristeza, da frustração, da decepção e da descoberta também, né, mais realista do mundo, das coisas. Então, a proposta do livro é fazer esse inventário da nossa relação amorosa com os objetos que estão no mundo, com as outras pessoas, com animais, um bichinho de estimação, um parceiro amoroso, um trabalho, uma causa social, uma causa humanitária, tudo isso é objeto de amor. E a gente constrói uma relação com esses objetos, que é uma relação muito particular, mas que ela tem algumas características em comum, que revela um pouco da condição humana. Então, essas 3 pílulas, elas contam um pouco dessa história da nossa aproximação com o objeto de amor. Então, a primeira pílula, que é a oníria, a oníria é uma referência ao tempo do sonho, né, o onírico, ao oneiron, né, em grego, que é o que define, né, a definição de sonho, aquilo que é da esfera do sonho e não da esfera da realidade. A oníria é essa pílula do nosso encantamento, é quando a gente se apaixona por alguma coisa. Então, as poesias do Oníria, elas contam esse tempo do encantamento, e que é um tempo da infância também. O primeiro texto do livro, o primeiro poema, chamado Primícias, ele é uma narrativa de uma relação de amor entre uma menina e seu pai. Ele é uma forma lírica de falar sobre o complexo de Édipo, né? Um complexo que nos atravessa, que atravessa a condição humana, atravessa homens e mulheres, né? Os pais são os nossos primeiros objetos de amor, as nossas primeiras relações amorosas são com a nossa família, com o pai e a mãe, de modo geral. Então, esse primeiro texto, ele conta esse tempo do sonho da infância, esse tempo da primeira relação de amor com o pai, né? De uma menina que vai pescar com seu pai. Esse é o primeiro texto, é o Primícias. Então, a primeira pílula diz respeito a isso. A segunda, que é o ocaso, ela já diz respeito à perda da ilusão do objeto. E o que eu quero dizer com isso é que esse é o momento em que a gente encara o mundo de forma mais realista. Então, a gente não encara mais de maneira tão fantasiosa quanto no tempo da infância e no tempo do sonho, que vai se repondo ao longo da nossa vida, não acontece só na infância. O ocaso é o tempo em que a gente se aproxima de uma forma mais realista, em que a gente enxerga de fato o outro e não nós mesmos refletidos, espelhados naquele outro. Então, é o tempo do amadurecimento. E o ouvido é o tempo do esquecimento, porque para lembrar é preciso esquecer. A nossa memória é seletiva e ela não é seletiva por acaso. Se nós nos lembrássemos de tudo, seria absolutamente enlouquecedor. A gente não conseguiria avançar. É preciso esquecer algumas coisas para que a gente continue. A vida impõe continuidade e essa continuidade depende dessa seletividade da memória. Então, o ouvido é aquilo que precisa ser esquecido para ser lembrado, para ser relembrado de uma outra maneira, com outro significado. Então, é esse processo do nosso encontro, desencontro com os nossos objetos de amor e a forma como esses objetos nos impactam, como a gente se ressignifica e constrói a nossa identidade na relação com eles. Então, esses são os 3 tempos do livro e esse é o inventário da melancolia. E eu tive a oportunidade já de ler esse livro, pelo menos a maior parte, não vou dizer que eu li tudo porque ainda falta um pouquinho, mas eu li uma boa parte e é encantador você conseguir apreciar uma poesia e
e é delicioso, né? Eu gostaria que você pudesse fazer uma declamação, a leitura da sua poesia, pelo menos um trechinho ou uma poesia pequena, claro, para a gente poder dar sequência na nossa entrevista. Vamos sim. Abrir aqui aleatoriamente. O que é o mais legal, é abrir aleatoriamente. Abrir aleatoriamente. Chama-se Ensaio de Arqueologia. Quando os arqueólogos chegarem, haverá um par de brincos de madrepérolas, um deles sem taxinha. Nenhuma notícia sobre vexames, trapaças ou golpes nesses tempos absconsos de religiosidades políticas. Quando os arqueólogos chegarem, haverá um baú azul e livros enodoados. Na parede, um estranho e hipnótico quadro de peixes, um vórtice de peixes-falo pintado por um artista zanzibar no século passado. Quando os arqueólogos chegarem, haverá haxixe e uma travessa de arte mexicana boiando na sombra. Também sussurros incrustados em carrancas e uma onça pintada a óleo com um enigma na boca. Intrigados, os arqueólogos se decidirão pelas madrepérolas como palavras-chave e dirão que a ourivesaria era uma ciência sagrada e que eu, se em vez de poeta tivesse sido ourives, teria mudado o destino do nosso mundo. Muito legal, muito bonito e é interessante como você brinca com as palavras ao descrever a sua poesia. Você tem isso também, de essa preocupação de brincar com uma palavra ou outra? Eu brinco que eu sou uma enxadrista da palavra, eu gosto de jogar xadrez com as palavras. Eu sempre perco, mas eu gosto de jogar xadrez mesmo assim. As palavras me fascinam desde criança e acho muito instigante essa aproximação, o que as palavras podem dizer e o que elas podem ocultar, como é que elas podem se relacionar, como é que um som, né? Então uma assonância, a repetição de um som, a aliteração, a repetição de uma vogal, ou de uma consoante, quer dizer, pode trazer um impacto afetivo, emocional, produzir sentimentos naquele que lê. Então eu brinco mesmo com as palavras, gosto de explorar essa dimensão afetiva, que é mais do que a dimensão do significado. A polissemia da palavra também está nisso, no som, no sentimento que ela evoca, nessa sinestesia mesmo, né? As palavras nos lembram sons, nos lembram cheiros, nos lembram situações. As palavras e a poesia, né? Há muitos poetas que dizem isso e eu acho que a poesia se assemelha muito à música. Estava me lembrando agora da Adriana Lisboa, né, que tem um belíssimo livro de poesia chamado Pequena Música. Então essa musicalidade das palavras e que é exponenciada na poesia é uma coisa que eu busco com bastante frequência e com toda a intensidade que eu consigo. E o leitor vai conseguir perceber isso tranquilamente, né? Dá para perceber de cara. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse bate-papo com a Fabíola Rodrigues aqui na Biblioteca Municipal de Campinas. Não saia daí. Conexão Cultural de hoje está aqui na Biblioteca Municipal de Campinas. Nós estamos entrevistando a Fabíola Rodrigues, que é poeta, mas você também é socióloga, né? E você tem um trabalho importante na área de assistência social aqui em Campinas. Gostaria que você falasse também a respeito disso, até para a gente mostrar como a literatura pode ajudar bastante na nossa sociedade. Sim, é verdade, Rubens. Eu sou socióloga de formação, demógrafa, fiz meu mestrado, doutorado na área de demografia, que é a área de estudos de população, e trabalho na proteção social básica da política de assistência social no município de Campinas. Trabalho no equipamento da proteção social básica, atualmente, que é o CRAS Novo Tempo, que fica na região do Vida Nova. E é realmente muito prazeroso quando a gente pode juntar as nossas paixões. Eu tenho uma paixão muito forte pelas causas humanitárias. Eu acho que a nossa vida só faz sentido
só faz sentido estar no mundo se a gente colocar a nossa capacidade, o nosso pensamento, o nosso talento, a nossa paixão a serviço do outro, né? Se a gente se lança em direção ao outro, se a gente se desprende de si mesmo para olhar para o outro e acolhê-lo, e ofertar mesmo as nossas capacidades para que a gente possa construir um lugar melhor, né, e um lugar mais justo. A busca pela justiça social é algo bastante forte para mim, e assim como a literatura. E nesse lugar, ali no CRAS Novo Tempo, eu tive a oportunidade de juntar essas duas paixões e desenvolver um trabalho que as colocasse de fato em relação. Nós conseguimos realizar um ciclo de oficinas que intitulamos Emprestado de Nova Odessa com Parada Poética. Nós convidamos um rapper e poeta, um querido amigo, que é o Renan Inquérito, que desenvolve um trabalho belíssimo com literatura e música há muitos anos. Tem esse projeto em Nova Odessa chamado Parada Poética já há bastante tempo. E a gente conseguiu trazer o Renan, fez esse convite, ele aceitou, para desenvolver um trabalho semelhante aqui, né, em Campinas e ali na região do Vida Nova. Então nós fizemos um ciclo de oficinas de rap e literatura com alunos da Escola Anísia Floresta, que são alunos de educação de jovens e adultos, alunos que tiveram sempre ao longo da vida bastante dificuldade na aproximação com a escola, que tiveram que interromper seus estudos, muitos com dificuldades graves mesmo, sérias de letramento, e que essa relação com o livro, com a literatura, era uma relação muito distanciada. O livro era praticamente um artefato pertencente a um outro mundo, a um outro universo. E aí, quando a gente faz essa aproximação por meio da música, por meio do rap, que é uma linguagem bastante conhecida e bastante apreciada pelos jovens, em especial nas periferias, existe uma militância política, existe um sentido político muito forte no rap, e que joga a luz sobre as realidades das periferias urbanas no Brasil. Então é uma música que faz sentido e que joga a luz sobre a realidade, que comunica sobre a realidade desses jovens. Então nós trouxemos o rap e associamos o rap com outras expressões da literatura, né? Porque o rap é rhythm and poem, né? É ritmo e poesia, né? Mas a gente também trouxe, para além do próprio rap, outras linguagens literárias e outras formas de expressão poética para que esses alunos pudessem conhecer. E o resultado foi um livro, né? Fizemos um livro, tem uma antologia chamada Novo Tempo de Poesia, que é um novo tempo para o Vida Nova, para os jovens do Vida Nova, em que a literatura se torna um instrumento muito poderoso de afirmação do seu lugar, de afirmação da sua identidade, de vocalização das suas percepções, das suas impressões de mundo, das suas visões, dos seus anseios, do desejo. Então foi muito especial desenvolver esse trabalho e ainda estou à frente desse trabalho. A gente espera desdobrar isso para muitos outros lugares e espaços, ter uma continuidade mesmo no tempo. E eu imagino que você consegue perceber a diferença de como está esse jovem antes do trabalho e depois de finalizado o trabalho, né? Eu imagino que essa questão da educação, da evolução da pessoa nesses estudos é recompensador também para você? É muito recompensador, porque é um movimento muito impressionante. Todos eles chegam muito hesitantes para as primeiras oficinas, chegam muito hesitantes ao ver o livro, ao manusear o livro, tem dificuldades na leitura, mas à medida que a gente vai construindo essa relação de aproximação, vai construindo essa relação de confiança também, e que a gente vai construindo, sobretudo, essa percepção de que a palavra pode ser uma arma muito poderosa para a expressão de si no mundo, eles vão se dando conta disso, vão se apropriando disso, e
transformação ela é realmente visível, ela é palpável, porque eles chegam muito tímidos e aí no final eles estão declamando os textos, aí eles querem organizar como nós fizemos, saraus, eles querem vocalizar essas narrativas que ganharam lugar e que puderam ser ditas pela palavra, né? Um pouco fazendo uma relação com o que a gente dizia há pouco sobre a capacidade da poesia de falar sobre o sofrimento por meio de uma linguagem que permite que aquilo que não poderia ser dito de outra forma possa ser dito. O que esses meninos, meninas experimentaram com a literatura, e em especial com a poesia, foi exatamente isso, uma forma de dizer aquele sofrimento que não poderia ser dito de uma outra maneira. Nós fizemos inúmeros exercícios com eles, e os mais significativos foram as cartas, em que eles puderam escrever cartas falando desse lugar da ausência. Muitas dessas cartas, uma imensa maioria, eu diria, dessas cartas, elas foram escritas para pessoas que não existem mais, pessoas que já não estão mais entre nós. A vida carregada de emoção, a vida na periferia, ela é muito marcada pela perda, ela é muito marcada por esse lugar da ausência, ela é muito marcada pela privação, que não é só uma privação física, ela é uma privação simbólica. E uma camada dessa privação é a perda muito precoce dos parentes, a perda muito precoce dos afetos. A gente sabe que a expectativa de vida ela é diferencial nos inúmeros lugares da cidade, nos diferentes lugares da cidade, e nas periferias as pessoas morrem mais cedo. Então esse discurso da ausência, da perda, do dizer aquilo que não pôde ser dito num outro momento, mas que eu gostaria de ter dito para alguém que foi especial, que me marcou, para alguém que me legou alguma coisa, né, com a qual hoje eu me identifico e sustento a minha presença no mundo, aparece de forma muito forte, muito intensa nesses textos. Então realmente só por essa possibilidade de que a dor possa ser enunciada, de que ela possa ser dita, de que ela possa ser compartilhada, isso traz um alento, isso traz um alívio, né? Isso traz uma diluição da ansiedade e nos traz possibilidades de outras inserções no mundo, outros repertórios, né? Outros conjuntos de possíveis para as trajetórias de vida. Acho que essa é a coisa mais extraordinária dessa experiência. E você acha que a poesia, ela é acessível, ela tem fácil acesso entre os jovens de hoje em dia? Há muito preconceito com a poesia, mas que eu sinto que ele tem se desmontado. A gente está num momento muito interessante na literatura brasileira, em especial. A gente está num momento muito interessante para a poesia. Há muitos poetas, há muitos jovens, homens, mulheres, escrevendo poesia numa linguagem contemporânea, numa linguagem que se comunica rapidamente, diretamente com o seu leitor, sem com isso ser simplista. Né? O simples não necessariamente é o simplista ou simplificado. No simples pode ter muita complexidade, mas hoje a gente vê temáticas nas poesias e formas de se dirigir ao leitor que desconstroem essa imagem da poesia como algo que está empoeirado nos livros, né? O poeta como alguém que nem está vivo mais, né? Algo muito frequente nessas oficinas com os meninos e meninas, né? Com os adolescentes. Bom, eu nem sabia que tinha poeta vivo, né? Que coisa bacana, eu conheci um poeta, né? O sujeito está ali na fila do pão também, né? Vai à padaria, vai ao supermercado e é poeta. Então essa desconstrução também desse lugar da poesia como o lugar canônico, como, né, o lugar silencioso e solene das bibliotecas, é algo que tem se modificado. Então as pessoas têm lido mais poesia. As redes sociais também têm contribuído muito para isso. Eu até ia perguntar a respeito das redes sociais, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo de ler, mas ela fica lá nas redes sociais um tempão lendo qualquer coisa. Mas também tem o lado positivo de divulgação de textos que não chegariam aos seus leitores. Exatamente, que está ali fácil o acesso. Como é que é esse contraponto? É interessante isso que você está trazendo, Rubens, porque para o escritor, né, seja ele poeta, seja ele um romancista, um contista, para o escritor,
o importante é ser lido, todo escritor quer ser lido, né? Me lembrei agora da Hilda Hilst, foi homenageada na última Flip. A Hilda viveu em Campinas por muitos anos, né? Campinas foi praticamente a sua casa durante todo a sua trajetória como escritora, e a Hilda se queixava muito de que ela não era lida, né? Assim, o grande ressentimento dela é muito menos com os editores, né? Muito menos com o mundo editorial e muito mais com o fato de que ela sentia que não tinha leitores. Embora isso não fosse verdade, hoje a gente vê que, curiosa e até ironicamente, a Hilda estreou na lista dos mais vendidos nas últimas semanas, efeito da Flip, mas eu acho que também é efeito desse momento em que a literatura ela se aproxima mais do leitor, a literatura não está na torre de marfim, e as redes sociais têm contribuído para colocar o artista, de uma maneira geral, não só o poeta ou o escritor, mas músicos, enfim, atores, artistas de todas as expressões artísticas têm usado muito a internet para se aproximar do seu público, e para o escritor, que é esse lugar de onde eu falo, isso é muitíssimo importante, porque é quando você percebe, né, se dá conta de como é a escuta do outro, daquilo que você vocaliza, daquilo que você externaliza nos textos. Então, mais importante do que o consumo propriamente do livro, né, comprar o livro, para o escritor o mais importante é esse contato com o público, e isso as redes sociais permitem. Os poetas em especial, e não é por acaso que esse é um momento em que a poesia tem ganhado bastante destaque na cena literária brasileira, os poetas têm usado muito o Instagram, especialmente com os versos. Tem muitos autores que já até criaram uma identidade visual, e aí todo dia eles postam, né, 2, 3 versos por dia de um poema, e tem às vezes milhares de seguidores, porque assim, as pessoas se conectam com aquele conteúdo, compartilham, enfim, é uma forma, né, também de consumo cultural, mas é uma forma que democratiza o acesso à literatura e democratiza, sobretudo, essa relação do escritor, do poeta com o seu público. Isso é maravilhoso para o artista, né? Acho que a gente não pode ficar ranzinza em relação às redes sociais. Obviamente que a gente sabe que há excessos, que as redes muitas vezes elas evocam um narcisismo exagerado, mas elas também têm um potencial de colocar o artista em relação com o seu público, que é extraordinário, e que até muito recentemente essa possibilidade não existia, né? Eu estou chateado de dar essa notícia, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, e eu gostaria que você lesse mais um trecho do seu livro, mais uma poesia, e eu vou falar aqui para todo mundo que o Vide Bula, Farmacologia Poética de 3 Pílulas, é uma publicação da editora 7 Letras, está à venda já nas melhores livrarias, não é isso, Fabiola? Sim. E também gostaria que você deixasse um contato seu para a gente poder, quem quiser saber mais a seu respeito, que possa, enfim, falar diretamente com você, se é possível. Claro. O livro está disponível, sim, para compra virtual na editora 7 Letras, no site da 7 Letras, livraria física da própria 7 Letras também, na Amazon, que é o grande site de venda de livros do Brasil, e também em livrarias físicas, Martins Fontes, na própria livraria da 7 Letras e em outras livrarias também. As pessoas podem me encontrar na internet, nas redes sociais, né, na minha página, Fabiola Rodrigues Escritora, no Instagram, como Fabiola Rodrigues Poeme. Vai ser um prazer conversar aí com os leitores pela internet. E eu fiquei folheando aqui, eu caí, né, novamente, 2 vezes nessa, eu acho que tem que ser essa. Né? A gente está falando de tempo, uma pena que o tempo acabou, né? A gente está falando de Cronos, né, que é esse tempo cronológico, esse tempo medido pelo relógio. E a gente queria ficar no tempo que é o Kairos, né? Esse tempo do prazer, esse tempo da experiência, que não é o tempo do relógio, mas a vida é regida pelo tempo do relógio. Então eu vou ler aqui Cronos, que é um dos textos da pílula Ocaso. Cronos é uma besta fera devorando seus filhos. Ele também triturará todos os nossos ossos, até que nem lembremos mais que rosto tínhamos e como nos conhecemos, a roupa que vestíamos quando nos despimos,
até que se apague o perfume que usávamos antes do tempo do adeus. E é tempo de adeus. É tempo de adeus, infelizmente. Fabiola, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua atenção, por nos atender aqui. Obrigada, Rubens. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer ter esse momento todo especial aqui na Biblioteca Ernesto Zinck. É isso mesmo. E o Conexão Cultural de hoje fica por aqui. Lembrando que na próxima semana nós voltamos com mais da arte e da cultura de Campinas. Então, um abraço. Até lá. Tchau.